Oi pessoal, bem-vindos ao canal Filosofísica, eu sou a Marisa, professora de Filosofia. E eu sou o Léo, estudante de Física. Bom pessoal, dessa vez a gente vai ouvir Ponto de Força. Vocês pediram imensamente no último vídeo, muita gente mandou mensagem: caramba, eu não acredito que essa música perdeu, eu queria muito ouvir essa música, escuta mais o Santi. Então nós atendemos o pedido de vocês, vamos fazer aí dose dupla do Santi. Afinal a gente já sabe que ele é muito bom, vocês já viram aí que a gente é fãzaço dele mesmo assim. Então a gente espera coisas muito boas aí, porque vocês pedem essa música demais. Muita gente mandou mensagem na DM no Instagram falando: faz essa música que ela é muito filosófica. Então vamos atender o pedido de vocês aí, tá bom? Estamos com a expectativa lá no alto e a gente até queria maratonar as músicas do Santi, mas não dá. Comentem outras aí embaixo pra gente reagir dele aí também, porque ele é fera demais. Bora pro vídeo? Vamos embora. Estou firme, não me filme. Eu estou firme, não me filme. Eu estou firme, não me filme. Eu estou firme. Lembre-se que eu tinha dito, meu bem, não é do nada que a chuva vem. Enxugue as lágrimas, vai. Não temos tempo pra essas goteiras. Vê que eu te mostro o multiverso. Somos meras marionetes pra quem vê nossas lágrimas e diz: não tem tempo pra essas bobeiras. Veja, o plano segue aumentando o quintal e diminuindo a coleira. MC bom é igual pitbull, até passeia, mas só de focinheira. Veja, tá tudo controlado, veja. A cultura desmoronando, veja. Quantos boletos por mês, veja. Quantos discos a cada ano, pra cada plano. Uma dose de plomo, overdose de diplomas. Favela é uma fábrica de hinos, nosso drama matéria-prima. Me resta ter destreza pra quando morrer deixar a luz acesa. Bem mais que resgate, é deixar a velha chama acesa. Toda a força ancestral pondo à prova nosso discurso. Se pensasse vale o custo, já era, já mudou o curso. Por isso firme o ponto, cante pelo sangue que derramei. Infinitas vezes a fúria negra ressuscita outra vez. O olho também fala quando fala, dá pra ver. Não compare a ninguém, nem deixe comparar você. Se a razão conhece, é a vontade quem escolhe. O olho também fala quando fala, dá pra ver. Não compare a ninguém, nem deixe comparar você. Se a razão conhece, é a vontade quem escolhe. Eu sei, várias vezes nem estou tão bem, muitas vezes nem você também. Mano, é bom conversar com alguém quando a bad vem. Vamos encontrar alguém que vale a pena amar e também evoluir a alma, ponto de amar todos. Mas enquanto isso, foda-se a polícia. É difícil não se ver tão pessimista, com tratamento diferente na revista. Árvores do sul, frutas esquisitas, raízes com sangue da nossa família, sabemos disso. Ainda que indica que é vitimismo, quando pomos em pauta o racismo. Perderam o propósito do batismo que cês tinham feito, se acharam perfeitos, só fizeram merda. Sugaram minha terra, mataram minha gente. Nada disso passar abatido aos olhos do divino, ouvindo sons tipo contrainfela, pra tentar chegar naquela fé. Esses hi-hats, correntes quebradas vindo da senzala mostram que cê pode crer. O olho também fala quando fala, dá pra ver. Não compare a ninguém, nem deixe comparar você. Se a razão conhece, é a vontade quem escolhe. O olho também fala quando fala, dá pra ver. Não compare a ninguém, nem deixe comparar você. Se a razão conhece, é a vontade quem escolhe. Pedalão norte, era do besouro. Bala. Hoje as montanhas se movem, cachoeiras quando os cílios chovem. Rony, deixe que essas linhas molhem. Se a emoção conhece o instinto, quem escolheu? Quando vim a vida, vi que puxa a vida, vale a pena lidar com o que existe aqui, pois só existe aqui. Até quando esse aqui for um próximo lugar. Corte e cicatrizam, registram suas dores, também as tem, isso nas faz menores, fazem delas nossas. Se duvide, olhe, seu olhar me fale, ao falar acolhe. Dai-nos esperança, esperança. Consciência limpa e dinheiro pra fiança. Questão de tempo, o momento é único. Eu nem lembrava, soube pelo harmônico. Coube certo, frequência tectônica, nessas nuances oceânicas, em nossas crises econômicas. Ouvindo vozes que tensionam, humanos com forças astronômicas. Pelo seu puro alinhamento orgânico, explicações além da metafísica. Pensamentos que antecipam a lógica, canalizando outro poema épico. Fonte de luz que não dimensionamos. Esperança, esperança, esperança. Consciência limpa e dinheiro pra fiança. Um caminho simples de fé pras crianças. Paz,
coração, trabalho pra mudança. Sempre. Nossos novos ciclos com os mesmos laços. Nessa terra fértil, plantação de passos. Eu te encontro em breve. Reconhecimento cada vez mais livre, cada vez mais negro, com o mundo nos ombros, cada vez mais leve. Achando que eu brinco, eu rio enquanto escrevo. E não me cobra assim, se não é pra ti que eu devo. Eu, hein, como tu se atreve. Firme. Firme. Olha ali, você viu? Que é isso? O mundo cada vez mais negro, ele fala, cara. Bom, essa música eu acho que é uma das mais bonitas que eu já escutei até agora do rap também. Vocês estavam certos, a gente tinha que escutar mesmo, porque é incrível. Todo o audiovisual desse clipe é belíssimo, ele te conta uma história junto com a música. Todos eles são brilhantes, cara. Realmente é uma obra-prima, vocês estavam certíssimos. Isso aqui é um hino, a gente tem que escutar mesmo, tem que debater, tem que tentar interpretar. A gente ficou horas e horas aqui discutindo sobre esse clipe, pessoal. Vocês não têm ideia. Tantas coisas que você pode absorver disso daí. Então eu queria deixar meus parabéns aqui, não sei se a direção artística do clipe também, ou o Santi, o Angola, o Guizo, o Oni, ou se algum deles vão ver esse clipe, mas parabéns aqui, fica os meus parabéns, porque é muito bom. Eu comentei com o Leonardo que acho que a gente teria que fazer duas análises, uma do clipe e outra da letra, porque esse clipe é inacreditável. Ele vai costurando com a letra de uma maneira tão magnífica, se você só ouvir a música, você entende de um jeito, e se você ouvir a música junto com o clipe, é outra leitura. Sim, exatamente. Mas muito bem produzido, lindo, as imagens belíssimas. E aí uma análise que a gente consegue viajar léguas. Com certeza. Bom, começa com o Oni nesse clipe ali, né? Num estado inerte, ele tá parado. E aí a música nos traz todas as lamentações pessoais dele. Parece que ele tá tentando se encontrar e angustiado ali, mas ele não consegue se mover, ele não tem força pra isso. E aí você relaciona com o título da música, Ponto de Força. Do ponto de vista da física, se a gente pensar no estado inercial, é um corpo que tá ali naquele estado até que uma força haja sobre ele. Ele não tem essa força para sair desse estado inercial. E você vê que tá tudo acontecendo ali ao redor dele, né? A mosca pousando do copo, a TV ligada. Então a vida tá acontecendo ali. E a própria lareira ali com a brasa, não é o fogo, é a brasa. O fogo tentando voltar, né? É a vida, a chama da vida ali. E nada ali é aleatório. Toda a composição ali daquela cena vai trazer elementos que vão reforçar essa ideia. Tem o quadro do Raul Seixas, que também faz uma referência, né? Muito legal a esse estado, essa situação de letargia ali dele. A imagem da televisão que aparece ali como se estivesse filmando o Oni, mas não é uma imagem nítida, aparece só o perfil, a silhueta dele, e numa situação muito mais desesperadora do que aquele tá ali, porque aparece ele, né, com a mão, parece que tá com a mão na cabeça, então tá numa situação de angústia. Corta a cena e passa pra alguém escrevendo. A gente não conseguiu identificar exatamente quem era, eu acho que é proposital, né? Ele tá com uma máscara, e aí quando você relaciona também com essa imagem, com o que o Santi fala no começo também, não me filme, eu estou firme, parece que ele tá tentando se esconder de ser filmado como uma forma de controle, né? E ele tá escrevendo. Quando você também pensa lá no Santi falando no verso dele sobre dinheiro para fiança e a consciência limpa, e você vê ali essa pessoa escrevendo o que parece que vai ser posteriormente o rap, né? E as chamas sendo acesas, né? Uma vela acendendo a outra, você pensa que eles estão fazendo uma atividade lícita ali para o sistema, né? Porque o rap tá ali tentando subverter essa ordem, esse poder que tá ali, foi construído na sociedade. Por isso a máscara, para se proteger, e por isso a chama sendo acesa de um em uma vela acendendo a outra, como se o rap tivesse essa força de libertar as pessoas, de libertar as mentes. Nessa cena, a máscara, que parece ser uma máscara de ninja, pode fazer uma referência também que o ninja lutava com a espada, e ele ali como ninja, ele tá lutando com a caneta. Sim. E você pode pensar também até nessa ideia de eles estarem propagando essa chama, a vela, como a ideia da força sendo propagada também, né? Novamente relacionando com o título. Então você vê ali, ele começa escrevendo o nome do Oni, depois ele vai pro Angola, depois ele vai pro Guizo, pro Santi. Então nos faz pensar que é a força do rap das palavras sendo propagada, né? Como se fosse a força motriz que atravessa as gerações. E o clipe, ele tem meio que essa ordem cronológica, né? Começa ali com o Oni inerte, depois vai pro Angola, no que parece uma tempestade, depois o Guizo pro batismo e depois o Santi ali se encontrando com a natureza. Então é a força se propagando através das gerações. Na sequência vem o Angola, então o que nos mostra
o que parece que ele está em meio a uma tempestade. E ele está com uma capa de chuva, ele está se protegendo, Sim. ele está com um artifício criado pelo próprio ser humano para se proteger dessa chuva. Depois segue com o Gizzo ali, né, mostrando o batismo, e aí ele tá meio que se encontrando, parece que ele tá emergindo da água ali, mas quando você relaciona com a letra, você entende que ele tá invertendo essa ideia do batismo, porque ele fala ali, vocês transformaram toda a lógica do batismo em algo comercial, em algo que foge da nossa natureza, né, algo que era justificado para oprimir, e aí depois começa a chover e ele caminha em direção à luz. Contraditório isso, né, porque você tem a chuva e ao mesmo tempo você tem a luz ali, que seria a luz do sol. Abre o plano, ele tá indo em direção à natureza, né, às plantas, e ele não tá se protegendo mais da chuva como o Angola. Então são chuvas diferentes. Antes era uma tempestade que estava angustiando, vinha das lamentações ali do Oni, e ali no Gizzo ele já se entendeu com a natureza, ele não precisa mais se proteger da chuva, ele já se encontrou e ele caminha em direção àquilo, à luz. É muito, muito bonito isso. É muito bonito quando foca o Gizzo na água, que tem aquela divisão da água. Sim. É uma água mais escura e uma água mais clara. E ele tá ali na água escura, naquela sensação de buscar a vida e de reverter tudo que foi imposto. E depois volta lá para Angola, só que dessa vez com um plano aberto, né? E a gente percebe que aquilo não era uma tempestade, era um chuveiro. E a vida tá florescendo ali ao redor dele. Você vê que tem plantas ali. Então isso nos faz pensar muitas coisas, né? Pode ser essa tempestade do chuveiro tá seguindo, concentrada ali sobre ele, sobre aquele indivíduo preto. Essa cena do chuveiro é incrível porque ela possibilita várias leituras, mas o que é muito forte nisso é perceber que essa produção que é humana, o chuveiro é uma produção humana, ali demonstrando a perseguição a um grupo, submissão à tentativa de escravização dos corpos, e ele tá embaixo disso e tentando se proteger. A própria capa de chuva, né, nos remete também, mais uma vez, à artificialidade. E ele tá ali também, vestido no plástico, a vida embaixo do plástico, como forma de se proteger dessa tempestade artificial. E aí depois o Gizzo já não tá mais vestindo esse plástico, a vida já floresceu ali. Bom, e por fim tem a parte do Santi ali, né, também, que é muito emblemática, onde você vê quase tudo debaixo do plástico, tem algumas plantas ali tentando escapar daquilo, ou seja, nos dá a impressão que aquilo mostra que a vida tá florescendo ali, ela tá escapando dessa superficialidade do plástico que te asfixia, que não deixa você se propagar, e ao mesmo tempo mostra também somente a imagem pelo espelho, né, você começa com um plano ali mostrando o espelho, a imagem do Santi a partir de um espelho, nos fazendo entender que o que ele tá vivendo ali, o que a gente vive é a imagem, a gente esqueceu da nossa própria natureza, da realidade da vida, vivemos em função da imagem. É como se a gente se afastasse da natureza, se afasta da vida. Eu quero subjugar a natureza, mas nessa tentativa eu me afasto da vida, eu me afasto daquilo que é vivo. Até a imagem ali está plastificada. Sim. Ou seja, até o que a gente demonstra para os outros é artificial. E a vida está ali tentando, arrumando uma brecha para sair de dentro do plástico, porque quer sair dessa artificialidade. Os valores que os seres humanos dão para as coisas, sabe? Como que a gente começou a correr atrás somente do dinheiro, das coisas superficiais, e esquecemos de valorizar a nossa própria vida, que é finita. E você vê no clipe também a própria postura do Santi, né? Ele começa ali imponente com as mãos no joelho e a forma como ele canta, e depois ele tenta rasgar aquele plástico. Você vê ele mudando essa postura a partir do momento que parece que ele vai aceitando, se encontrando com a vida. Então aquela postura de imponência passa a ser uma postura de paciência. Ele fica com as mãos numa postura onde ele parece estar esperando alguma coisa, onde ele se encontrou. Ele não precisa mais ter aquela forma imponente. E aí o clipe no final tira tudo do plástico. Você vê as plantas fora do plástico, você vê a luz fora do plástico, e a única coisa que ainda continua plastificada é a cadeira onde ele se senta, né? O que pode nos fazer pensar que seria uma analogia ao trono, ao poder também. Toda a vida, quando ele se encontra, quando ele fica invisível, que parece que ele se torna um com a natureza, mas o poder ainda está ali, nos fazendo lembrar, né, que por mais que a vida floresça, o poder está ali tentando, se a gente der mole, se a gente bobear, aquilo tudo volta a ser plástico, volta a ser artificial. Esse final, esse desfecho dessa cena mostra o quanto a negação da vida possibilitou essa artificialidade, levou a essa artificialidade. Ele mostra ali que, sobretudo, a vida volta
volta a florescer quando você entende, passa a enxergar de uma outra maneira, não dar valor à imagem ou tirar a artificialidade até das relações. E é muito interessante quando no final aparece em simbiose com uma planta a cabeça dele. Por que a cabeça em simbiose com a natureza? Porque nós tivemos, infelizmente, desde a modernidade, com o Renascimento e o Iluminismo, essa hipervalorização da razão, pensamento da cabeça, da tentativa de explicar o mundo, esquecemos a vida, esquecemos os corpos, nós negamos a vida. Parece que nós caminhamos contra a natureza. O que ele está querendo dizer ali, não, nós temos que voltar, fazer um retrocesso, enxergar a vida a partir da natureza, porque somos elementos da natureza. Exato. Também. A música toda, ela é composta por muitas contradições, mas essas contradições têm um propósito, é até de reforçar a ideia que está passando. Tudo bem, né? Do nada que a chuva vem, enxugue as lágrimas, vai. Não temos tempo para essas goteiras. Mitigando esse poder, nós não temos tempo para perder com isso, a gente tem outras questões até de sobrevivência e não podemos ficar nos apegando a essas pequenas coisas que são grandes para ele. E aí a contradição, né? A chuva, mas quando ele tá chorando são as goteiras. O plano segue aumentando o quintal e diminuindo a colheira. Isso possibilita inúmeras análises, sim, né? Inclusive em relação ao próprio sistema capitalista, que o explorador quer aumentar o seu domínio, mas para aumentar o seu domínio ele tem que explorar mais e cada vez mais e apertar, sufocar quem está sendo explorado. E também no plano ideológico. Aumento o meu poder através do discurso, mas para isso eu tenho que te manipular e submeter o seu pensamento ao que eu estou pregando. Ele complementa isso dizendo, né, MC Bom é igual Pitbull, até passeio, mas só de focinheira. A gente pode interpretar de várias formas, né? Uma delas é como que as produtoras, como que a sociedade está moldando ali tudo que está sendo produzido. E ele depois diz ali, né, veja quantos boletos por mês, veja quantos discos a cada ano, né? Então você tem a lógica do capitalismo sendo aplicado à arte também, né? É a necessidade do mercado moldando tudo que está sendo produzido ali. Então é uma crítica que ele pode estar fazendo ali. MC Bom é igual Pitbull, até passeia, mas só de focinheira, veja. Tá tudo controlado, veja. A cultura desmoronando, veja. Quantos boletos por mês, veja. Quantos discos a cada ano. Esse modelo de vida que nós acabamos aderindo, ele está possibilitando, na verdade, que tudo se desmorone, inclusive por conta do excesso de exploração, da desigualdade extrema. Bom, e depois ele complementa lá o que a gente já tinha dito a respeito da luz acesa, né? Quando ele fala que o importante é ter destreza para quando eu morrer, eu deixar a luz acesa. Então isso é muito emblemático porque nos faz pensar como que o rap tem esse poder de propagar a força motriz que vai acender outras chamas. Então é uma vela acendendo a outra. Brilhante isso. Brilhante a forma como o clipe retrata isso. Me resta ter destreza pra quando morrer deixar a luz acesa. Bem mais que resgate, é deixar a velha chama acesa. E levantando a questão também da força, ele fala força ancestral. Parece que ele tá buscando essas forças, né? Essa força que vem de lá de trás e que põe o tempo todo à prova o que eles estão falando, o discurso. E aí ele diz ali, e se pensar se vale o custo, já era, mudou o curso. Nossa, isso é muito bom. Isso é sensacional, porque se você se vender ao sistema, então já mudou toda a trajetória, já mudou a tua luta. Toda força ancestral pondo à prova nosso discurso. Se pensar se vale o custo, já era, já mudou o curso. Aí o Angola vem com um refrão que é maravilhoso. O olho também fala, quando fala dá pra ver. Então, reforçando de novo essa ideia da gente se aproximar, voltar ao corpo, voltar à natureza. A gente conversa através de todos os sentidos, não é só da fala. A gente fica preso à fala, preso ao discurso. E ele diz ali, o olho também fala. Eu sei ler o que você tá querendo me dizer através do olhar. E essa letra traz uma ideia muito importante, muito significativa, que é as camadas que nós temos. Se a razão conhece a vontade, quem escolhe? Depois o Santi, ele vai complementar isso. Se a emoção conhece, o instinto que escolheu. Então são as nossas camadas: razão, vontade, emoção, instinto. Quem domina o quê? O Santi vai buscar lá no que é de mais natural nosso, que é o instinto. Por fim, tudo que a gente demanda vem do instinto. Se a emoção conhece o instinto, quem escolheu? Então você tá pondo à prova nessa música o tempo inteiro essa razão que os seres humanos buscaram tanto para se diferenciar da natureza, mas ali eles estão tentando nos mostrar que
Isso não adiantou de forma alguma, porque nós ainda obedecemos os nossos instintos. Se a razão conhece a vontade, quem escolhe é a vontade, é a razão, e a gente sabe o que é vontade, e mesmo assim nós nos curvamos à vontade. Então a razão é de fato tão superior assim à natureza. E essa razão, olha a situação que ela nos colocou, olha onde nós chegamos. Exato. É uma sociedade altamente estressada, angustiada, medicada, destrutiva, que destrói a si próprio e destrói o outro, excludente. É esse modelo que a gente queria. Então parece que eles estão nos chamando, volta para dentro de si mesmo, mas não para subjugar, para deixar isso renascer, para a vida florescer, como aparece no final do clipe. Olho também fala quando fala, dá pra ver. Não compare a ninguém, nem deixe comparar você. Se a razão conhece, é a vontade quem escolhe. Bom, e depois vem o Guizo, né? A gente já explicou quão emblemático é justamente a representação da imagem dele ali. E ele fala umas coisas muito legais também, né? Uma coisa que me chamou bastante atenção foi quando ele cita ali as árvores do sul com frutas esquisitas. Isso me lembrou uma música americana que eu já escutei que faz essa analogia, né? Inclusive eu acho que é exatamente essa referência, onde você associa as frutas que estão sendo produzidas nas árvores pelos pretos que eram enforcados pelos supremacistas brancos lá dos Estados Unidos e eram colocados nas árvores. Então a música retrata como se fossem esses corpos, esses cadáveres, como se fossem as frutas, né? O sangue derramado, como se fosse a seiva sendo derramada ali. Então eu acho que é realmente essa referência e me chamou bastante atenção. Achei legal destacar aqui, porque é brilhante também a referência. Cruel, né? Mas brilhante. Sim. Árvores do sul, frutas esquisitas, raízes com sangue da nossa família, sabemos disso. Incrível também quando ele diz que perderam o propósito do batismo. Ele tá ali na água, né? Sim. Se a gente for buscar aí as referências, o padre Antônio Vieira, por exemplo, num sermão, ele disse, isso no século XVII, que se um etíope se banhasse no rio do Zaire, ele sairia limpo, mas não branco. E se um escravo fosse batizado pela Igreja Católica, ele sairia limpo e branco. Então ele diz ali, perderam o propósito do batismo. O batismo não é isso. Então nessa tentativa aí de mostrar como a água pode purificar, mas não dessa maneira de colocar o branco, porque ele diz ali, se acharam perfeitos e fizeram tudo errado, colocando o branco como modelo. Perderam o propósito do batismo que vocês tinham feito, se acharam perfeitos, só fizeram merda, sugaram minha terra, mataram minha gente. E por fim veio o Santi, ele começa dizendo: hoje as montanhas se movem, né? Nos fazendo pensar a respeito daquele ditado popular que a fé move montanhas. E aí ele tá falando que as coisas estão acontecendo de forma diferente hoje ali pra ele. E aí ele complementa dizendo também: cachoeiras quando os cílios chovem, Oni, deixe que essas linhas molhem. Então conversando lá no começo com o Oni, quando ele diz que ele não tem tempo para essas goteiras. E olha a contradição aqui agora, não é mais goteira. O Santi tá tratando o choro, toda aquela angústia, como uma cachoeira, trazendo os elementos da natureza e também tratando aquilo como uma dor real, uma dor verdadeira. Quando ele fala também, deixe que essas linhas molhem, você pode pensar na água também como um solvente natural, é assim que a química interpreta ela, né? Então ela vai dissolver as coisas que você coloca ali uma hora ou outra. Quando ele diz, deixe que essas linhas molhem, a gente pode interpretar também como se fossem as linhas do rap que ele está colocando, que ele está escrevendo ali, e a parte do Oni tem toda essa angústia, todas essas lamentações. Deixe que essas linhas molhem, deixe que a água dissolva, deixe que seu choro cure, que aquela dor seja apagada e a partir dali você encontre outros propósitos. Hoje as montanhas se movem, cachoeiras quando os cílios chovem, Oni, deixe que essas linhas molhem. Aliás, o clipe faz muito isso, né? Traz os elementos da natureza, os 4 elementos, o fogo, a água, a tempestade pode representar o ar, a terra, as plantas. Então o clipe tá o tempo inteiro nos mostrando isso. E depois ele mostra a luz também, né? A água e a luz são muito emblemáticas para a vida. Quando a gente está buscando vida em outros planetas, a primeira coisa que nós procuramos é água naqueles planetas. Depois também nós buscamos saber se há luz, se há condições para que a vida se propague ali. Então são esses 2 elementos básicos que a gente busca na propagação da vida, e esse clipe traz isso de forma brilhante. Tanta água que fica o tempo inteiro ali nos ouvidos, né? Como se ela estivesse passando, como a luz, o fogo, depois aquele plástico some, então a luz se propaga. Então é muito, muito bonito, muito brilhante o que o clipe faz.
E também essas linhas molharem no sentido de que deixa o teu sofrimento transpassar para tua letra. Não se contenha, porque é o que a gente sente, é a emoção, é a vontade, é o instinto. E também a gente pode pensar o choro marcando as nossas linhas, que são marcas da vida, são marcas de expressão. Depois ele fala uma outra coisa muito legal também, que é quando vinha a vida, vi que puxa vida. Vale a pena lidar com o que existe aqui, pois só existe aqui. A gente já falou disso em inúmeros outros vídeos, né? Como a astronomia também nos faz pensar isso, valorizar a nossa própria casa, valorizar a vida e perceber que as coisas que existem aqui só existem aqui. E até quando aqui for um próximo lugar, porque é sempre aqui. Se a gente pensar, não existe o passado que a gente tem presente hoje na memória do que aconteceu, e não existe o futuro, é aqui e agora. Eu preciso fazer a diferença aqui e agora. Quando vim a vida, vi que puxa vida, vale a pena lidar com o que existe aqui, pois só existe aqui, até quando esse aqui for um próximo lugar. Bom, e depois vocês me avisaram, teve gente que me explicou no Instagram que essa música faz uma referência à Vida Louca parte 2 do Racionais, né? E é justamente quando o Santi fala que ele soube pelo harmônico. É questão de tempo o fim do sofrimento, né? Então ele tá falando que isso coube muito certo nessa música. E inclusive dizendo ali que conversa com o anterior é o aqui e agora. O momento é único, né? Então tem que ser agora para eu fazer a diferença, para eu propagar a luz e estabelecer os meus pontos de força. A frequência tectônica, as nuances oceânicas, olha a contradição aí, né? Como que pode uma nuance ser oceânica? Nuance é uma coisa pequena, são as coisas que estão intermeadas ali. E gigantesca diante do oceano e profunda também. Em nossas crises econômicas, ouvindo vozes que intencionam humanos com forças astronômicas pelo seu puro alinhamento orgânico. Pode pensar que as vozes, o rap, o Racionais, o Oni, o Guizo, o Angola... A ancestralidade estão ali intencionando os seres humanos com forças astronômicas, produzindo sons, vozes em frequências tectônicas que vem nos mostrar que todas essas nuances são oceânicas. As diferenças dos seres humanos, que muita gente diz ser coisas pequenas, que os seres humanos são todos iguais, mas essas nuances, elas são gritantes. As diferenças entre os seres humanos, entre a forma como nós lidamos, os preconceitos existentes ali são gritantes, eles são gigantescos e elas estão extremamente entranhadas nas sociedades. Elas são profundas, como a minha mãe disse mesmo. E é inacreditável os termos que ele usa, né? Se referindo à parte até científica, geológica, né? Tectônico, oceânico, astronômico. Então, parece que dá uma comoção, uma pulsão na gente também, do tamanho do mundo, né? Isso, porque o que ele está falando ali, essas dores, para quem sente, não são nuances, não, são dores profundas. Exato. Então ele conseguiu, mas de maneira brilhante aí, fazer essa relação e mostrando como tudo isso é muito maior do que a gente pode imaginar. E ao mesmo tempo em que ele valoriza a força dos seres humanos, né? Como pode seres humanos terem forças astronômicas? Olha mais uma vez a contradição aí, né? O Santi faz muito isso. Então, como pode o ser humano produzir sons que intencionam em frequências tectônicas, sabe? É muito legal essas coisas que ele faz de valorizar a força dos seres humanos. Que são corpos que foram afetados por histórias anteriores, né? E provocam essa onda, essa frequência. Questão de tempo, o momento é único. Eu nem lembrava, soube pelo harmônico. Coube certo, frequência tectônica nessas nuances oceânicas. Em nossas crises econômicas, ouvindo vozes que intencionam humanos com forças astronômicas pelo seu puro alinhamento orgânico. Explicações além da metafísica, pensamentos que antecipam a lógica, canalizando outro poema épico, fonte de luz que não dimensionamos. Não é mais a lógica de exclusão, porque a lógica nos leva à exclusão. Ou é ou não é, ou é incluído ou está excluído. E ele diz, não é nada disso. É o que eu estou propondo, é anterior à lógica, é o que é de humano, é o que é a vida. Eu estou propondo vida. E ele segue dizendo, canalizando outro poema épico, fonte de luz que não dimensionamos. Mais uma vez brilhante, né? Esse poema épico dessa vez é a vida. Escrevendo um outro poema, ele está propondo isso, né? É a escrita de um novo poema. Exato. Grandioso, épico, mas que traz a vida e não o plástico, a artificialidade. Sim. E essa fonte de luz que não dimensionamos é mais uma vez pensando na luz como elemento primordial da vida. A luz se propaga em todas as direções. Então, se nós não tivermos essa dimensão, a luz é a vida vai se propagar, ela é mais forte do que isso. Independentemente da nossa existência, ela vai continuar existindo. Bom, e ele finaliza dizendo ali a respeito dos novos ciclos com os mesmos laços. Nessa terra fértil, plantação de passos. A gente fez uma interpretação disso com a estadia
estadia dele no rap, né? Vocês falaram que o Santi se aposentou durante um período e essa música foi o que marcou o retorno dele. E eu queria deixar aqui o obrigado por retornar, Nossa, Santi. por favor, ainda não bem. se afaste mais. Não se afaste, cara, porque você é muito necessário. Essa presença é muito importante. E assim como a de todos os outros também. Oni, Guizo, Angola, não se afastem nunca, pessoal, porque vocês são geniais mesmo. O que nos parece ser, ele diz ali, com o mundo nos ombros cada vez mais leve. Ele volta assim, carregando toda essa responsabilidade. Ele sabe da sua missão aqui, vamos dizer assim, mas ele se sente cada vez mais leve porque ele está cada vez mais forte. Ele precisa estar forte para carregar o mundo, que é gigante, que é imenso, mas ele está encontrando essa força na vida. Nossos novos ciclos com os mesmos laços nessa terra fértil, plantação de passos, eu te encontro em breve. Reconhecimento cada vez mais livre, cada vez mais negro, com o mundo nos ombros cada vez mais leve. E ele termina ali, parece que mandando um recado para que não haja cobrança, porque a gente entende até que o período de afastamento pode ter tido muita cobrança pelo retorno dele, mas ele não deve para ninguém. Esse retorno dele não é por uma cobrança em função do mercado. Ele retorna porque ele tem uma mensagem a dizer, né? E ele sabe qual é essa mensagem, porque ele diz ali, eu rio enquanto escrevo. Sim, muito bom, brilhante. Esse clipe como um todo, mais uma vez, parabéns a todos vocês. Eu amei essa música, ela é muito boa mesmo. Obrigado pela recomendação. Ainda bem que vocês pediram muito, porque é muito boa mesmo. Com certeza essa música quer dizer inúmeras outras coisas que vão muito além das nossas interpretações, mas esse é o poder da arte, né? A gente tá dando aqui os nossos 2 centavos de contribuição. Realmente é impagável isso, essa experiência de assistir e ouvir essa música. Daqui a algum tempo a gente pode ouvir e fazer uma nova interpretação. Exatamente. Essa que nós fizemos, mas é de trazer essa grandiosidade desses artistas que fizeram isso, mostrando que, no fim das contas, o que vale é a vida. Exato. Comenta aí embaixo, pessoal, qual foi a interpretação de vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu mesmo pela indicação, nós amamos fazer. Deu trabalho, mas foi muito legal. Obrigada, até o próximo vídeo.